Graça e paz, tudo bom? Tá aí passando lutas, né? Momentos difíceis, achando que esse problema seu aí não tem mais jeito, que é impossível de se resolver, se sentindo no olho do furacão. Então, eu tenho uma palavra para você. Para você, aos seus olhos, não tem jeito. Mas Deus tudo pode. Para Ele, nada é impossível, absolutamente nada. No livro de Daniel, no capítulo 6, nós vamos ver uma história de pessoas, na verdade, eram 3 príncipes. O rei Dário, ele nomeou 120 presidentes e acima desses 120 presidentes, 3 príncipes e Daniel era um dos 3. Porém, Daniel se destacava por ter o Espírito de Deus. E então o rei estava prestes a nomear Daniel a um patamar a mais, a líder dos príncipes. E então os outros não ficaram contentes com isso e fizeram o rei assinar um decreto onde todos tinham que se prostrar diante dele. E sabendo que Daniel sempre foi fiel a Deus, fiel nas suas orações. E então fizeram isso e Daniel, lógico, não se prostrou. Daniel continuou fazendo as suas orações a Deus. Esse decreto era proibido adorar outro Deus, somente ao rei. E Daniel não se rendeu a isso, não teve medo. E então quem não cumprisse esse decreto seria jogado na cova dos leões. E assim aconteceu. Só que lá no meio dos leões, no meio do olho do furacão, Deus estava com Daniel, porque Daniel, ele era firme, Daniel, ele era sincero, Daniel, ele era fiel ao Senhor. Então hoje, da mesma forma que Deus fez aqueles leões jejuar, pelo menos com Daniel, porque na hora que Daniel saiu de lá de dentro, os outros 2 que fizeram as armadilhas foram jogados na cova juntamente com seus familiares. E olha só, Deus arranca o mal pela raiz. Deus não deixa ainda nada para poder depois vir querer fazer vingança. Se você analisar bem a palavra. Então hoje, talvez se você está se sentindo no meio daqueles leões, no meio de leões famintos, seja fiel ao Senhor, tenha fé que Deus, Ele pode todas as coisas. O que para você é impossível, para Deus é nada, absolutamente nada. Tenha fé, ainda que sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Gente, olha o tamanho de um grão de mostarda. Ainda assim, ela será muito grande. Então tenha fé que Deus vai fazer, que Deus vai mover. E eu falo para você, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para poder Deus entrar na sua causa e agir. Creia, somente creia que Deus vai fazer. Entrega nas mãos do Senhor e descansa. Porque quem descansa confiando que Deus vai fazer, Ele faz, meu filho, Ele faz. Ele não deixa ninguém sair de mão vazia, não. Não tem oração que não é respondida quando é para honrar o nome dEle e quando é feito com fé. E quando se descansa, deixa na mão dEle e descansa. Fica em paz. Eu imagino Daniel naquela noite, dormindo a noite todinha, descansado no Senhor. Porque sabia ao Deus que ele estava servindo. Sabia que é o Deus Todo-Poderoso. Sabia que é o Deus que não ia deixar aqueles leões devorar ele. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida. É só a gente descansar, confiar, ter fé que vai dar certo. Amém? Eu profetizo na sua vida hoje em nome de Jesus, que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim o Senhor vai fazer com forte mão poderosa na sua vida e você vai ver o que Deus é capaz de fazer na sua vida, o que Deus é capaz de fazer
também através de você depois, através desse testemunho que Deus está gerando na sua vida. Amém? Toma posse dessa vitória, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Fica com Deus.